Capítulo 3. As evidências documentais. As biografias de Jesus foram preservadas de forma confiável para nós. Como repórter no Chicago Tribune, eu era um rato de documentos. Passei incontáveis horas revirando arquivos judiciais e farejando por informações. Foi trabalhoso e demorado, mas as recompensas valeram a pena. Consegui superar a concorrência com matérias de primeira página regularmente. Por exemplo, uma vez me deparei com algumas transcrições de júri secreto que haviam sido inadvertidamente colocadas em um arquivo público. Meus artigos subsequentes expuseram um enorme conluio em licitações por trás de alguns dos maiores projetos de obras públicas de Chicago, incluindo a construção de grandes rodovias, mas o conjunto de documentos mais impressionante que já descobri veio em um caso histórico no qual a Ford Motor Company foi acusada de homicídio culposo, pela morte em chamas de 3 adolescentes em um Pinto subcompacto. Foi a primeira vez que um fabricante do Zero foi acusado criminalmente por supostamente comercializar um produto perigoso. Quando verifiquei o arquivo do tribunal na pequena Winnemucca, Indiana, encontrei dezenas de memorandos confidenciais da Ford revelando que a montadora sabia com antecedência que o Pinto poderia explodir ao ser atingido por trás a cerca de 32 km/h. Os documentos indicavam que a montadora decidiu não melhorar a segurança do carro para economizar alguns dólares por veículo e aumentar seu espaço para bagagem. Um advogado da Ford, que estava passeando pelo tribunal, me viu fazendo cópias dos documentos. Desesperadamente, ele correu para o tribunal para obter uma ordem judicial selando o arquivo da vista do público, mas era tarde demais. Minha história, com o título Ford ignorou o perigo de incêndio do Pinto, memo secreto revela, foi destaque no Tribune e, pois divulgada por todo o país. Obter memorandos corporativos secretos é uma coisa, verificar sua autenticidade é outra. Antes que um jornalista possa publicar seu conteúdo ou um promotor possa admitir os documentos como prova em um julgamento, devem ser tomadas medidas para garantir que sejam genuínos. Sobre os chamados documentos Pinto, os papéis timbrados da Ford nos quais foram escritos poderiam ser falsificações. As assinaturas poderiam ser falsificações. Como eu poderia saber com certeza? E como os memorandos obviamente haviam sido fotocopiados inúmeras vezes, como eu poderia ter certeza de que seu conteúdo não havia sido adulterado? Em outras palavras, como eu poderia ter certeza de que cada documento copiado era idêntico ao memorando original, que eu não possuía? Além disso, como eu poderia ter certeza de que esses memorandos contavam toda a história? Afinal, eles representavam apenas uma pequena fração da correspondência interna na Ford. E se houvesse outros memorandos ocultos da vista do público que lançariam uma luz diferente sobre o assunto se fossem revelados? Essas são perguntas significativas e são igualmente relevantes ao examinar o Novo Testamento. Quando eu seguro uma Bíblia em minhas mãos, essencialmente estou segurando cópias de registros históricos antigos. Os manuscritos originais das biografias de Jesus, Mateus, Marcos, Lucas e João e todos os outros livros do Antigo e Novo Testamentos há muito se desintegraram em pó. Então, como posso ter certeza de que essas versões modernas, o produto final de inúmeras cópias ao longo dos tempos, têm alguma semelhança com o que os autores escreveram originalmente? Além disso, como posso saber se essas 4 biografias estão contando toda a história? E se houvesse outras biografias de Jesus que foram censuradas porque a igreja primitiva não gostava da imagem de Jesus que retratavam? Como eu poderia ter confiança de que a política da igreja não abafou biografias de Jesus que eram tão precisas quanto as 4 que foram finalmente incluídas no Novo Testamento e que poderiam lançar uma nova luz importante sobre as palavras e ações desse carpinteiro controverso de Nazaré? Essas 2 questões, se as biografias de Jesus foram preservadas de forma confiável para nós e se biografias igualmente precisas foram suprimidas pela igreja, merecem consideração cuidadosa. Eu sabia que havia um acadêmico universalmente reconhecido como uma autoridade líder nesses assuntos. Voei para Newark e depois dirigi um carro alugado até Princeton para visitá-lo com pouco aviso.
A segunda entrevista. Bruce M. Metzger, Ph.D. Encontrei Bruce Metzger, de 84 anos, em uma tarde de sábado em seu local habitual, a biblioteca do Seminário Teológico de Princeton, onde ele disse com um sorriso: "Gosto de tirar a poeira dos livros." Na verdade, ele escreveu alguns dos melhores, especialmente quando o tema é o texto do Novo Testamento. No total, ele escreveu ou editou 50 livros, incluindo o Novo Testamento, seu contexto, crescimento e conteúdo, o texto do Novo Testamento, o cânon do Novo Testamento, manuscritos da Bíblia grega, comentário textual sobre o Novo Testamento grego, introdução ao apócrifo e o companheiro de Oxford da Bíblia. Vários foram traduzidos para o alemão, chinês, japonês, coreano, malaio e outras línguas. Ele também foi coeditor da Nova Bíblia Anotada de Oxford, com os apócrifos, e editor-geral de mais de 25 volumes na série Ferramentas e Estudos do Novo Testamento. A educação de Metzger incluiu um mestrado no Seminário Teológico de Princeton, e tanto um mestrado quanto um doutorado na Universidade de Princeton. Ele recebeu doutorados honorários de 5 faculdades e universidades, incluindo St. Andrews University, na Escócia, a Universidade de Münster, na Alemanha, e a Universidade Potchefstroom, na África do Sul. Em 1969, ele atuou como acadêmico residente na Tyndale House, Cambridge, Inglaterra. Ele foi um bolsista visitante no Clare Hall, Universidade de Cambridge, em 1974, e no Wilson College, Oxford, em 1979. Na época da entrevista, ele era professor emérito no Seminário Teológico de Princeton, após uma carreira de 46 anos ensinando o Novo Testamento. Metzger foi presidente do Comitê da Nova Versão Padrão Revisada da Bíblia, um membro correspondente da Academia Britânica, e atuou no curatório do Instituto Vitis Latina, no Mosteiro de Buran, Alemanha. Ele foi presidente da Sociedade de Literatura Bíblica, da Sociedade Internacional de Estudos do Novo Testamento e da Sociedade Patrística da América do Norte. Se você examinar as notas de rodapé de qualquer livro autoritativo sobre o texto do Novo Testamento, as chances são de que você verá Metzger citado repetidamente. Seus livros são leitura obrigatória em universidades e seminários ao redor do mundo. Ele é muito respeitado por estudiosos de uma ampla gama de crenças teológicas de muitas maneiras. Metzger, nascido em 1914, era um retorno a uma geração anterior. Descendo de um Buick cinza chamado de Meu Carro de Gasolina, ele estava vestindo um terno cinza escuro e uma gravata azul com padrão paisley, que era o mais casual que ele se permitia durante suas visitas à biblioteca, mesmo nos finais de semana. Seu cabelo branco estava penteado, seus olhos brilhantes e atentos eram emoldurados por óculos sem armação. Ele caminhava mais devagar do que costumava, mas não tinha dificuldade em subir metodicamente a escada para o segundo andar, onde conduzia sua pesquisa em um escritório obscuro e austero. Ele não havia perdido seu senso de humor. Ele me mostrou um recipiente de lata que herdou como presidente do Comitê da Versão Padrão Revisada da Bíblia. Ele abriu a tampa para revelar as cinzas de uma Bíblia RSV, que havia sido queimada em uma fogueira em 1952, durante um protesto de um pregador fundamentalista. Parece que ele não gostou quando o comitê trocou companheiros da versão King James por camaradas em Hebreus 1, versículo 9, explicou Metzger com uma risada. Ele os acusou de serem comunistas. Embora a fala de Metzger fosse hesitante às vezes, e ele tendesse a responder com frases peculiares como exatamente, ele continuou a estar na vanguarda dos estudos do Novo Testamento. Quando pedi algumas estatísticas, ele não se baseou nos números de seu livro de 1992 sobre o Novo Testamento. Ele havia realizado uma nova pesquisa para obter dados atualizados. Sua mente ágil não teve problemas em recordar detalhes de pessoas e lugares, e ele estava a par de todos os debates atuais entre os especialistas do Novo Testamento. Seu escritório, do tamanho de uma cela de prisão, não tinha janelas e era pintado de cinza institucional. Havia 2 cadeiras de madeira. Ele insistiu que eu pegasse a mais confortável. Isso fazia parte de seu charme. Ele era profundamente gentil, surpreendentemente modesto e humilde,
com um espírito gentil que me fazia querer envelhecer um dia, com a mesma graça suave. Ficamos nos conhecendo por um tempo, e então eu me voltei para a primeira questão que queria abordar. Como podemos ter certeza de que as biografias de Jesus nos foram transmitidas de maneira confiável? Serei honesto com você, disse a Metzger. Quando descobri pela primeira vez que não existem originais sobreviventes do Novo Testamento, fiquei realmente cético. Pensei, se tudo o que temos são cópias de cópias de cópias, como posso ter alguma confiança de que o Novo Testamento que temos hoje se assemelha, de alguma forma, ao que foi escrito originalmente? Como você responde a isso? Esta não é uma questão única da Bíblia. É uma pergunta que podemos fazer sobre outros documentos que nos foram transmitidos da antiguidade. Ele respondeu. Mas o que o Novo Testamento tem a seu favor, especialmente quando comparado a outros escritos antigos, é a multiplicidade, sem precedentes de cópias que sobreviveram. Por que isso é importante? Eu perguntei. Bem, quanto mais cópias você tiver que concordam entre si, especialmente se surgirem de diferentes áreas geográficas, mais você pode compará-las para descobrir como era o documento original. A única maneira de concordarem seria onde voltaram em uma árvore genealógica que representa a descendência dos manuscritos. Ok, eu disse. Eu posso ver que ter muitas cópias de vários lugares pode ajudar. Mas e a idade dos documentos? Certamente isso também é importante, não é? Exatamente, ele respondeu. E isso é mais uma coisa que favorece o Novo Testamento. Temos cópias que começam dentro de algumas gerações a partir da escrita dos originais, enquanto no caso de outros textos antigos, talvez 5, 8 ou 10 séculos tenham se passado entre o original e a cópia mais antiga que sobreviveu. Além dos manuscritos gregos, também temos traduções dos evangelhos para outras línguas em um tempo relativamente cedo para o latim, sírio e copta. E além disso, temos o que pode ser chamado de traduções secundárias, feitas um pouco mais tarde, como armênio e gótico, e muitas outras, georgiano, etíope, uma grande variedade. Como isso ajuda? Porque mesmo que não tivéssemos manuscritos gregos hoje, ao juntar as informações dessas traduções de uma data relativamente antiga, poderíamos realmente reproduzir o conteúdo do Novo Testamento. Além disso, mesmo que perdêssemos todos os manuscritos gregos e as traduções antigas, ainda poderíamos reproduzir o conteúdo do Novo Testamento a partir da multiplicidade de citações em comentários, sermões, cartas e assim por diante dos primeiros pais da Igreja. Embora isso parecesse impressionante, era difícil julgar essa evidência isoladamente. Eu precisava de algum contexto para apreciar melhor a singularidade do Novo Testamento. Como, eu me perguntei, isso se comparava a outras obras bem conhecidas da antiguidade? Quando você fala sobre uma grande multiplicidade de manuscritos, eu disse, como isso contrasta com outros livros antigos que são rotineiramente aceitos pelos estudiosos como sendo confiáveis. Por exemplo, fale-me sobre a escrita de autores da época de Jesus. Antecipando a pergunta, Metzger se referiu a algumas anotações manuscritas que ele havia trazido. Considere Tácito, o historiador romano que escreveu seus Anais de Roma Imperial por volta do ano 116 d.C., ele começou. Seus primeiros 6 livros existem hoje em apenas um manuscrito e foi copiado por volta do ano 250 d.C. Os livros 11 a 16 estão em outro manuscrito datado do século XI. Os livros 7 a 10 estão perdidos. Portanto, há uma longa lacuna entre o momento em que Tácito buscou suas informações e as escreveu. E as únicas cópias existentes, em relação ao historiador do primeiro século Jesus, temos 9 manuscritos gregos de sua obra, A Guerra Judaica, e essas cópias foram escritas nos séculos X, XI e XII. Há uma tradução em latim do século IV e materiais russos medievais do século XI ou XII. Esses números foram surpreendentes. Há apenas o mais fino fio de manuscritos conectando essas obras antigas ao mundo moderno. Em comparação, eu perguntei, quantos manuscritos gregos do Novo Testamento existem hoje? Os olhos de Metzger se arregalaram. Mais de 5.000 foram catalogados, disse ele com entusiasmo, sua voz subindo uma oitava.
A propósito, esse número, em meados de 2015, havia aumentado para 5.843. Isso era uma montanha de manuscritos comparada às formigueiros de Tácito e Jesus. Isso é incomum no mundo antigo. Qual seria o segundo lugar? Eu perguntei. A quantidade de materiais do Novo Testamento é quase embaraçosa em comparação com as outras obras da Antiguidade, disse ele. Ao lado do Novo Testamento, a maior quantidade de testemunhos manuscritos é da Ilíada de Homero, que era a Bíblia dos antigos gregos. Hoje, existem menos de 650 manuscritos gregos dela. Alguns são bastante fragmentários. Eles nos chegaram do século II e III d.C. e seguintes. Quando você considera que Homero compôs sua épica por volta de 800 anos a.C., pode ver que há uma lacuna muito longo, era um eufemismo. Foram 1000 anos. Não havia, de fato, comparação. A evidência manuscrita para o Novo Testamento era esmagadora quando comparada a outros escritos reverenciados da Antiguidade, obras que os estudiosos modernos não hesitam em tratar como autênticas. Minha curiosidade sobre os manuscritos do Novo Testamento foi despertada, então perguntei a Metzger para descrever alguns deles para mim. Os mais antigos são fragmentos de papiro, que era um material de escrita feito da planta de papiro que crescia nos pântanos do delta do Nilo no Egito, ele disse. Agora existem 99 peças fragmentárias de papiro que contêm uma ou mais passagens ou livros do Novo Testamento. Os mais significativos que vieram à tona são os papiros bíblicos de Chester Beatty, descobertos por volta de 1930. Desses, o papiro bíblico de Beatty No. 1. Contém porções dos 4 evangelhos e do livro de Atos, e data do século III. O papiro número 2 contém grandes porções de 8 cartas de Paulo, além de porções de Hebreus, datando de cerca do ano 200. O papiro número 3 possui uma seção considerável do livro do Apocalipse, datando do século III. Outro grupo de importantes manuscritos de papiro foi comprado por um bibliófilo suíço, M. Mark Homer. O mais antigo deles, datando de cerca de 200, contém cerca de 2/3 do Evangelho de João. Outro papiro, contendo porções dos Evangelhos de Lucas e João, data do século III. Neste ponto, a lacuna entre a escrita das biografias de Jesus e os manuscritos mais antigos era extremamente pequena. Mas qual é o manuscrito mais antigo que possuímos? Quão próximo no tempo, eu me perguntei, podemos chegar aos escritos originais, que os especialistas chamam de autógrafos? Do Novo Testamento inteiro, eu disse, qual é a parte mais antiga que possuímos hoje? Metzger não precisou ponderar a resposta. Isso seria um fragmento do Evangelho de João, contendo material do capítulo 18. Ele disse que tem 5 versículos, 3 de um lado, 2 do outro, e mede cerca de 2,5 polegadas por 3,5. Como foi descoberto? Foi comprado no Egito já em 1920, mas ficou sem ser notado por anos entre fragmentos semelhantes de papiros. Então, em 1934, C.H. Roberts do St. John's College, Oxford, estava organizando os papiros na biblioteca John Rylands, em Manchester, Inglaterra. Ele imediatamente reconheceu isso como preservando uma parte do Evangelho de João. Ele conseguiu datá-lo pelo estilo da escrita. E qual foi a conclusão dele? Eu perguntei. Até quando isso remonta? Ele concluiu que se originou entre 100 e 150 d.C. Muitos outros paleógrafos proeminentes como Sir Frederick Kenyon, Sir Harold Bell, Adolf Diesmann, W.H.P. Hatch, Ulrich Wilking e outros concordaram com sua avaliação. Diesmann estava convencido de que remonta pelo menos ao reinado do imperador Adriano, que foi de 117 a 138, ou até mesmo ao imperador Trajano, que foi de 98 a 117 d.C. Essa foi uma descoberta impressionante. A razão. Teólogos alemães céticos, no século passado, argumentaram veementemente que o quarto evangelho nem foi composto até pelo menos o ano 160, muito distante dos eventos da vida de Jesus, para ser de grande utilidade histórica. Eles conseguiram influenciar gerações de estudiosos que zombavam da confiabilidade deste evangelho. Isso certamente derruba essa opinião, comentei.
Sim, derruba, ele disse. Aqui temos, em uma data muito antiga, um fragmento de uma cópia de João. Tudo isso em uma comunidade ao longo do rio Nilo, no Egito, longe de Éfeso, na Ásia Menor, onde o Evangelho foi provavelmente originalmente composto. Essa descoberta escreveu literalmente as visões populares da história, aproximando a composição do Evangelho de João muito mais dos dias em que Jesus andou na Terra. Fiz uma anotação mental para verificar com um arqueólogo se outras descobertas fortaleceram a confiança que podemos ter no quarto evangelho. Enquanto os manuscritos de papiro representam as cópias mais antigas do Novo Testamento, também existem cópias antigas escritas em pergaminho, que era feito com peles de gado, ovelhas, cabras e antílopes. Temos o que são chamados de manuscritos Unshuld, que são escritos em letras gregas maiúsculas, explicou Metzger. Hoje temos 306 desses, vários datando de tão cedo quanto o século III. Os mais importantes são o Códice Sinaíticos, que é o único Novo Testamento completo em letras unciais, e o Códice Vaticano, que não está completamente completo, ambos datam de cerca de 1 d.C. 350, um novo estilo de escrita mais cursivo por natureza, surgiu por volta de 1 d.C. 800 e é chamado de minúsculo, e temos 2.856 desses manuscritos. Então há